A economia criativa, que compreende atividades como moda, arquitetura, música, audiovisual, dentre outros, teve uma perda de 69 bilhões de reais em 2020. Se por um lado a Covid-19 impactou as atividades em museus e shows, o público se viu obrigado a deixar de frequentar espetáculos de teatro e abandonar as salas de cinemas. Por outro, a indústria de games, os estúdios de animação, o consumo pela internet e a produção de conteúdo criativo digitalizado encontraram na crise uma oportunidade. E nessa balança, entender quais os caminhos que a indústria criativa pode seguir para se reinventar é fundamental. Por isso, vamos mergulhar no Rio em Foco, que começa agora. De acordo com dados da Firjan, o Rio de Janeiro tem um importante papel na indústria criativa brasileira. É o estado que tem a maior participação de empresas criativas no país, totalizando 25 mil. E também é o segundo maior empregador criativo nacional, com aproximadamente 89 mil profissionais formalmente empregados. Para falar sobre as oportunidades que a indústria criativa representa e os desafios para que esse setor possa voltar a se desenvolver, eu converso com a ex-chefe do Programa de Economia Criativa da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a economista Edna Duzenberg, e a gerente de Ambiente e de Inovação da Firjan, Júlia Zardo. Oi, Edna. Oi, Júlia. Sim, é um grande prazer voltar a conversar com você e sobre economia criativa no contexto do trabalho da LERJ, e eu lembro que tivemos uma conversa há 10 anos e, na verdade, tudo que eu falei na época continua válido, mas, evidentemente, os tempos mudaram. Então, é exatamente isso que eu queria te perguntar, Edna. Nesse ano pandêmico, né, que a gente fechou agora em março, o que mudou na indústria criativa? O que ele trouxe também de possibilidade de inovação, de outros mundos que começam a se conectar agora? Nós sabemos que a pandemia realmente ela desestabilizou o mundo, né? E derrubou a economia mundial, o comércio internacional, o turismo, a cultura, as empresas, e também começou a ter um impacto desativando a vida nos centros urbanos. E o resultado é o que a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O aumento da desigualdade e o desemprego, né? Então, evidentemente, o impacto econômico, social e cultural da pandemia, eles serão sentidos durante muito tempo. Mas, em contrapartida, a criatividade e a digitalização estão nos ajudando a enfrentar a crise, né? O chamado ecossistema criativo digital está cada vez mais presente no nosso cotidiano e tem contribuído para a mudança comportamental da sociedade. Estamos realmente vivenciando um momento de grandes transformações profundas, né? De repente, a gente passou da globalização ao isolamento, das conferências presenciais aos papos virtuais, como o nosso agora, né? Mas eu acho que nesse momento tão controverso, a cultura, a criatividade e a conectividade se tornaram como se fosse a espinha dorsal, né? Com 3 pontos que realmente unem as pessoas que estão fisicamente separadas, né? Ai de nós, se não houvesse cultura, se não tivéssemos música, livros, filmes, jogos, notícias, novelas, teria sido tudo muito mais difícil, né? Ai de nós se não tivéssemos conectividade. Como seria a comunicação, o trabalho em casa, as compras online, a educação à distância, a telemedicina, a entrega da comida a domicílio e por aí vai, né?
Então, eu acho que, apesar dos pesares, políticas culturais de enfrentamento à pandemia estão sendo implementadas, mas, evidentemente, o setor cultural e as indústrias criativas, sem as atividades cotidianas, tiveram que se reinventar, né? E muitos artistas tiveram que buscar nichos no espaço digital. Alguns foram bem-sucedidos e conseguiram até expandir suas redes de audiência. Então, a economia e a sociedade tiveram que se adaptar, que inovar. Então, as experiências culturais da era digital, a meu ver, nós vimos aqui no Brasil duas tendências que eu acho que predominaram, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma a nível comportamental, que é a questão da solidariedade. E a nível cultural, os streamings, ou seja, as lives, né? E essas novas vertentes, elas possivelmente irão continuar dominando no futuro. Então, por exemplo, nós vimos a combinação do que foi chamada as lives solidárias aqui no Brasil. Eu vi um dado que me chamou muita atenção, e esse dado já deve ter sido aumentado, mas que no Brasil, mais de 120 shows online arrecadaram 17,6 milhões em doações para combater o Covid nas comunidades pobres. Então, por exemplo, eu acho que essa mobilização dos artistas trouxe inovação e é uma forma de envolver celebridades juntamente com pessoas da sociedade civil para participar de causas sociais e culturais. Que são muito importantes, né? Eu queria, Júlia, que você falasse um pouquinho sobre o contexto do Estado do Rio de Janeiro. Eu falei ali na abertura, né, sobre a quantidade de empresas e empregos que a indústria criativa gera e, logicamente, que o impacto do fechamento das casas de show, de cinema e etc., também geraram um desemprego aí muito grande. Então, queria que você falasse um pouquinho do contexto do Rio de Janeiro, como é que está sendo, né, esse processo, como é que vocês estão observando essa transição e muito do que a Edna também falou aqui, né, do que está se abrindo aí de perspectivas de novos frontes e novos caminhos dentro da indústria criativa. Geisa, então, como você bem desenhou assim, o cenário, né, os impactos da pandemia foram enormes, não só para o setor criativo, né, para diversos setores que tiveram que se adaptar, passar por essa transformação digital, aí, por exemplo, que a Edna falava, passar por uma transformação de modelo de negócio. Mas antes mesmo desse período de pandemia, o Rio de Janeiro ele já não vinha numa situação confortável, né? A gente já vinha de crises políticas e institucionais, uma crise muito grande econômica, que geram uma crise social, e eu costumo falar que geram até uma crise de autoestima, né? De confiança do cidadão que mora no estado do Rio de Janeiro, que vive no estado do Rio de Janeiro, e de vários que estão fora hoje, justamente, né, porque a gente está experimentando aí nesse momento de tão importante, tão oportuno para a economia criativa, essa fuga de cérebros enorme, novamente, do Rio de Janeiro, né, para fora, tanto do estado quanto propriamente do país. Então, assim, já não vinha numa situação simples. A gente tinha que voltar a crescer economicamente, né, voltar a empregar, e aí veio a pandemia, e como você falou, nos setores, em alguns setores da cultura foi muito difícil. A gente sabe que o nosso desemprego aumentou, e o desemprego nos jovens, inclusive, aumentou ainda a taxas maiores. E a gente sabe, por exemplo, que a economia criativa emprega, por exemplo, muitos jovens, né? Os jovens ali de 15 a 29 anos, por exemplo. Então, assim, existem perspectivas? Existem. Por mais que a economia já não viesse bem, a gente tem uma mudança, né, no padrão de emprego da economia criativa, por exemplo, nos trabalhadores que trabalham com dados, trabalhadores digitais, programadores, designers, os analistas de dados, analistas de marketing, por exemplo, porque como a gente tem agora esse novo padrão,
de transformação, e todo mundo gera dados, e todo mundo consome esses dados. Enfim, as empresas precisam cada vez mais, não só de canais digitais para escoamento de seus produtos, mas elas precisam conhecer e saber trabalhar os dados desses clientes, desses mercados, essas oportunidades de negócio, desenvolvimento de novos produtos, novos serviços. Então, eu acho que assim, as atividades, e isso mostrou, né, a nossa última pesquisa da economia criativa da Firjan está disponível, mostrou esses dados que já vinham crescendo, já vinham mudando, e os trabalhadores que têm esse novo perfil, eles já vinham aumentando também. A gente, por exemplo, tinha uma pesquisa para fazer no ano de 2020 que a gente não fez porque a base de dados ela é bianual e a base de dados seria ainda pré-pandemia. Então, a gente esperou e vai fazer esse ano, a pesquisa esse ano, em 2021, com dados já de pandemia, para entender aí dessa crise toda que houve, como o Geisa colocou no início, pelo menos os games, a produção de audiovisual, todos os filmes em todas as plataformas de streaming e lives foram consumidas, então é um canal aí interessante para a gente trabalhar sim. E é um tema que eu quero abordar e explorar no próximo bloco, né? Porque a gente está falando também de uma mudança no que é a visão de trabalho, né? E renda. Como é que essas coisas estão no mundo digital se configurando de outras formas. E vocês não saiam daí, daqui a pouquinho eu volto. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. 2021 foi eleito o ano da economia criativa para o desenvolvimento sustentável. A declaração foi feita pela ONU, Organização das Nações Unidas. Conectando essa questão da economia criativa com o desenvolvimento sustentável, a gente também está na década da entrega, né, da chegada aí à Agenda 2030, é a década da ação nessa questão da desenvolvimento sustentável. Como é que a gente pode trabalhar essa conexão? Aonde a gente consegue encontrar esses ganchos e essas pontes acontecendo? Aqui no Rio, Júlia primeiro, e aí depois quero que a Edna complemente também falando sobre essa questão, né, dessa conectividade entre esses dois temas tão importantes aí para a nossa sobrevivência. Geisa, a gente tinha, já aqui no Rio de Janeiro, eu acho que um ambiente de estímulo ao empreendedorismo de impacto, né, ao empreendedorismo sustentável, agora todo esse tripé, né, das empresas responsáveis ambientalmente, socialmente, com transparência na gestão. Então, acho que isso também num cenário pré-pandemia já vinha aparecendo. Mas a gente percebeu que esses problemas são urgentes, né, eles estão aí. E eles começaram a ser valorados dentro das empresas, né? Então, agora, diversos fundos de investimento, por exemplo, avaliam a responsabilidade dessas empresas. Então, assim, não tem mais como fugir. Acho que tanto empresas pequenas, grandes, através, por exemplo, de diversos selos que garantem, né, esse trabalho responsável, que mostram o caminho que aquela empresa está seguindo, até grandes empresas que querem esse investimento e querem esse investimento dos fundos de impacto, elas já perceberam que o perfil de consumo, o consumidor mudou, a pessoa que vai usar, o seu usuário mudou, e ele quer empresas mais responsáveis, com menos pegada de carbono, mais sustentáveis. Então, assim, eu acho que isso era uma realidade que já vinha acontecendo, e nesse contexto, a política pública tem que andar muito junto, né, com as empresas, porque a gente não pode, nessa situação que a gente já se encontra super difícil de geração e manutenção mesmo dos empregos, a gente criar desafios mais difíceis para essas empresas que estão aí. Então, o que é viável a gente fazer, né? Como é que a gente pode conversar e chegar num caminho conjunto de sustentabilidade, de responsabilidade e de viabilidade, né? A gente tem que, eu acho que conseguir pavimentar um caminho de transformação do perfil das empresas e até
né, dos governos, poder executivo e tal, também sendo cobrado cada vez mais por transparência nos seus dados, enfim. Então, como é que a gente pavimenta um caminho aí conjunto com políticas públicas que deem conta da transformação que o cidadão quer, mas de forma viável para essas empresas, né? Acho que esse é um desafio enorme que já vinha pré-pandemia, mas agora a gente está se ocupando do que é urgente, do que é importante, de fato. Eu acho que nesse contexto do que é urgente e importante, as redes, por exemplo, elas se dão de forma mais fácil até. A confiança, ela aparece de novo e a gente trabalha para tal da visão compartilhada de futuro, né? Entre as instituições, entre as pessoas, que é fundamental. E que é um pouco a natureza, na verdade, quando você fala de economia criativa, a atuação em rede, ela já ajuda a pavimentar esse caminho de fortalecimento desses negócios. A Edna citou, né, Edna, essa questão das lives solidárias, o quanto também os artistas e personalidades colocaram também a sua chancela ali para viabilizar uma ação rápida que precisava ser também da sociedade para com as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, né, maior, porque acho que todos nos sentimos vulneráveis nesse momento aí de pandemia. Edna, em relação a essa questão do desenvolvimento sustentável com a economia criativa, como é que a gente faz esse mix aí, ajudar a cumprir, né, as metas e os objetivos do desenvolvimento sustentável? Evidentemente que quando a Assembleia Geral da ONU adotou o ano 2021 como o Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável, não se tinha noção do que aconteceria em 2020 e 2021, né? Então, hoje, o que nós pensamos é que a economia criativa pode fazer parte da solução do momento de recuperação socioeconômica no pós-pandemia, né? Mas, por enquanto, nós ainda estamos no período pandêmico. Então, evidentemente, é muito difícil fazer qualquer tipo de planejamento, mas o importante é que essa resolução da ONU chamava atenção para a necessidade de promover crescimento econômico sustentável e inclusivo. Isso, na verdade, é uma linguagem que nós já estamos usando nos primeiros relatórios, nós já usávamos essa mensagem. Então, na verdade, essa resolução, de uma certa forma, ela reforça o primeiro mandato lançado pela ONU, por incrível que pareça, aqui no Brasil, durante a Conferência da UNCTAD em 2004, em que se chamava a atenção dos países da importância de incluir a economia criativa, as indústrias criativas nas suas estratégias de desenvolvimento, porque, através das indústrias criativas, a questão do talento e criatividade existe em todos os países, quer dizer, os países poderiam diversificar a sua gama, a capacidade produtiva, a sua gama de produtos e bens e serviços de exportação, através dos produtos criativos. E o que nós vimos, essa chamada da relação da economia criativa com os objetivos de desenvolvimento do milênio, e há uma discussão, muita gente questiona o fato de que, na verdade, os objetivos eles são baseados no tripé, que é o desenvolvimento econômico, a inclusão social e a sustentabilidade ambiental. E muita gente se pergunta por que não a cultura, seria o quarto pilar, né? Mas a grande questão é que a cultura ela é transversal. E, por ser transversal, ela está embutida em vários dos objetivos. Por exemplo, eu participei de um estudo grande em que nós tivemos parâmetros encontrando, pelo menos em 11 dos 17 objetivos, a cultura está muito presente, dá uma contribuição enorme. Então, o que eu acho importante é nós aproveitarmos esse ano de 2021, o Ano Internacional da Economia Criativa. A intenção foi trazer de novo para a pauta política e econômica o tema da economia criativa.
e fazer com que houvesse uma chamada geral da comunidade internacional, não só a nível dos governos, mas o setor privado, as ONGs, a academia, enfim, vamos sentar, vamos repensar, vamos rever as prioridades e, principalmente, se dar conta que, através de políticas de economia criativa, a gente pode lidar com vários temas, inclusive a questão da inclusão social, da pobreza, da inclusão das mulheres, da inclusão dos jovens, né? Então tem muita coisa. E o que acontece é que, nesse sentido, os debates intergovernamentais estão aumentando. Semana passada eu participei da primeira grande conferência que aconteceu em Abu Dhabi sobre esse ano da economia criativa. E o que se vê é que o assunto, depois de tanto se falar, pela primeira vez vai estar na pauta da reunião ministerial do G20, né? O assunto está na pauta da OCDE, e que o Brasil tem grandes ambições de se juntar ao grupo da OCDE. O tema está na reunião ministerial da ASEAN, que é o grupo da ASEAN, similar ao Mercosul, da União Europeia. Então, realmente, seria importante aproveitar esse momento para se falar mais da economia criativa, para se tentar repensar alguns problemas que não foram resolvidos, que continuam na pauta, e anexar as novidades. E fazer desse ano um ano que nos ajude a superar a crise, que a economia criativa está se sentindo cada vez mais a importância nesse contexto geral, não só a nível das artes e da cultura, mas o negócio criativo, os negócios, a ciência, as artes. Enfim, eu acho que esse ano vai nos ajudar muito a repensar a economia criativa, e nós vimos, inclusive eu estava aqui no Brasil no momento das últimas eleições, né, que tivemos no final do ano, as eleições municipais, e eu vi que não só no Rio de Janeiro, mas em muitas cidades, a economia criativa fez parte. Foi como se fosse uma aposta das novas pautas, né? Políticas, principalmente das cidades. As cidades criativas têm muita política de economia criativa a nível das cidades. Então, eu acho que o momento é extremamente oportuno, e eu acho que não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil como um todo não devia deixar passar essa ocasião e devia marcar esse momento, repensando muita coisa, mas também atuando de forma mais contundente, com ações concretas. Por exemplo, só um exemplo de uma coisa que eu vi e adorei, esse programa que foi lançado, na verdade, da Fé Comércio, o SESC, o projeto de Mãos Dadas. Eu tenho o privilégio que eu tive uma das esculturas em frente à minha janela, foi muito bonito. Mas eu acho que esse é um exemplo de como a economia criativa e a cultura pode nos ajudar num momento difícil, não só a nível ajudar mentalmente, psicologicamente, mas também de valorizar mais a arte urbana, a arte de rua, os murais, né? Eu vi que está acontecendo aqui no Rio, eu vi com grande alegria saber que está havendo um projeto de reconstrução de praças, de chafarizes. Então, eu acho o momento de realmente se utilizar políticas públicas, chamadas do governo também, para trazer os artistas, para valorizar os artistas, para valorizar a criatividade. E eu acho que a gente tem muita coisa para mostrar e está acontecendo muita coisa aqui, apesar dos pesares. Não, que é muito importante, na verdade, você conectar a gente com essas discussões que estão acontecendo, né? Até para poder reposicionar o pensamento e a visão do que é, na verdade, o que deve ser a política pública aplicada a esse setor da economia criativa. A gente vai fazer um rápido intervalo e você fica aí no Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas.
O Rio em Foco está de volta com a economista e ex-chefe do Programa de Economia Criativa da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, Edna Duzenberg, e a gerente de Ambientes de Inovação da Firjan, Júlia Zardo. Júlia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as atividades da Casa Firjan. Esse ano de pandemia, muita coisa fechou. Mas o fato das discussões já acontecerem num formato digital, aberto, ajudou também a manter o debate acontecendo. Queria que você falasse como é que está a situação hoje. Exatamente. Geisa, a gente teve uma disseminação enorme do que já era tema, né, das nossas discussões na casa. Então, a casa ela nasceu com esse objetivo de conectar o futuro, os sinais fortes, os sinais fracos, à realidade das empresas hoje, como é que elas estão vendo o que está vindo por aí para se transformar, para mudar modelo de negócio, como a gente falava, o consumidor está mudando, as empresas precisam mudar. E nesse ano de pandemia, a gente viu que isso ficou óbvio, né? Estava dado, elas precisavam mudar para sobreviver. E a plataforma de conteúdo da Casa Firjan, ela tem todas essas discussões, essas palestras, cursos, mais de curta duração, de longa duração, integrados no portfólio do IEL, né, de formação de líderes, e do SESI, do Senai, abertos aí para a população. A gente tem hoje na casa, eu acho que 2 programas que fazem muito sentido para o que vem por aí, né? Assim, mais um ano de desafio econômico e desafio de reconstrução, podendo, como a Edna falou, já lançar mão da economia criativa, né, como um vetor de nova economia para o desenvolvimento do Estado, né? A gente não tem como negar que a economia criativa é um setor forte no Rio de Janeiro. A gente sabe que a gente precisa agora talvez de algumas ações do hoje, emergenciais, como em qualquer outro setor, de desburocratização, questões ligadas a incentivo, a tributação, enfim, há essa discussão que é a pauta das empresas, de muitos setores, mas há também uma discussão, acho que, do futuro, né? Como é que a gente se posiciona em relação a esse novo trabalhador, o trabalhador dos dados, como é que a gente se posiciona em relação a uma democratização dos meios de produção que tem que ser muito maior, né? Os jovens hoje, eles não consomem mais passivamente os produtos audiovisuais, eles são produtores. A gente já viu aí diversos concursos, diversas iniciativas de games que a gente tem crianças de 9, 12 anos que participam, né? E a arma é um celular na mão. Então, é uma ideia nova, é a releitura, né? Uma ideia na cabeça e o celular na mão, fazendo com que eles ocupem esse papel cada vez mais proativo. E esse trabalhador, ele conhece a lógica da programação, ele conhece a lógica do jogo, né? Então a gente pode usar isso na sua formação profissional. E aí nessa linha eu acho que a economia criativa e a capacitação profissional, a formação do jovem andam muito juntas. E aí tem 2 programas muito interessantes. Um é do Laboratório de Tendências, a gente já faz os aquários, que são essas palestras semanais toda terça-feira à noite na plataforma de conteúdo aberta. E aí a gente vai fazer agora os aquários regionais, porque a gente tem especificidades regionais que a gente precisa se conectar, né? Tanto de setor quanto de característica, vocação, por exemplo, do Vale do Café para a economia criativa. Enfim, a gente tem agora essas discussões de tendências e sinais de futuro regionalizadas para 2021, e um outro programa que é o Pensa Rio, que está acontecendo desde o início do ano com esse objetivo, colocar as instituições, os pensadores, os pesquisadores, universitários, alunos, empresas, sociedade civil, organizada ou não, todo mundo para pensar junto, né? Pensar o Rio. A gente sabe que o cenário já está dado, né? Não é fácil, a gente precisa de propostas, de ideias para como é que a gente vai caminhar daqui para frente. Então, acho que esses são alguns dos novos projetos da Casa Firjan agora para esse ano de 2021. E eu acho que um fator emblemático é que a gente tem os jardins, né, lá
que são abertos à visitação em Botafogo tiveram que ficar fechados grande parte do ano, mas eles voltaram a ter visitação com hora marcada, quantidade controlada de pessoas, mas agora o dado mais novo é que a Casa Firjan virou um posto de vacinação também contra a Covid-19, e a gente está muito orgulhoso de poder trabalhar nessa rede ali de Botafogo, né, que é um bairro com poucos espaços públicos compartilhados, então a casa ela hoje é um lugar de visitação sim, mas também de vacinação, e aí eu acho que isso abre também as portas da casa mais ainda para que a população entre, população de todas as idades entre, visite e seja convidada a pensar o futuro de mãos dadas aí, como a Edna falava também, porque a gente está precisando disso. Uma coisa muito interessante, né? Eu acho que seu trabalho ficou mais fácil, de certa forma, porque se em 2019 a gente falava de algumas coisas como tendência, como algo que ia acontecer, mas a gente não conseguia projetar exatamente quando, 2020 foi o ano que a gente teve que colocar tudo que era futuro no presente, né? As conexões, o uso das plataformas digitais para se comunicar, para se movimentar, para ter acesso a coisas que pareciam simples, como fazer uma compra, né? A gente tem falado um pouco disso, tentado retratar também essas transições. Eu acho que ficou mais fácil para as pessoas entenderem na pele assim, a necessidade de trazer esse futuro mais para perto, né? De experimentar ele no presente logo, fazer acontecer. A Edna, você falou uma coisa muito importante, interessante aqui, que é a questão do papel das cidades na economia criativa, né? Na disseminação, eu acho que impulsionar esse tema como algo que pode ajudá-las também na sua recuperação econômica, nesse novo momento que a gente vai precisar construir no pós-pandemia, que derrubou por terra muitas coisas, mas também abriu novos olhares para coisas que estavam escondidinhas ali, sendo testadas em pequenos laboratórios e que, de uma certa forma, tiveram que ir a campo e expandir aí o uso muito rapidamente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, a gente já está caminhando aí para o final do nosso programa, mas que você deixasse também essa perspectiva, né, do papel das políticas públicas e principalmente desse olhar que as cidades podem ajudar a promover ao se virar para a economia criativa como um ponto aí de resgate do desenvolvimento econômico. Eu acho a economia criativa, na verdade, quando a gente pensa a economia criativa como um todo, né, além das artes e da cultura, emprega, nos últimos dados, praticamente 40 milhões de pessoas no mundo, né, e realmente é o setor que cresce mais rapidamente. Então, hoje em dia, o mundo todo está olhando para a sua própria economia criativa. Então, o que acontece? É um momento em que, a nível internacional, evidentemente, talento e criatividade, eles existem, mas a gente tem que sempre almejar produtos de excelência, porque, apesar de cada produto ser único, né, é a diferença dos produtos criativos e os outros produtos industrializados ou commodities, que são os mesmos, eles têm um diferencial. E esse diferencial, ele é fruto de muita coisa. As pessoas precisam de aprendizado constante, né? Hoje em dia, quando a gente fala na formação, não é é uma formação dinâmica, que ela continua. Eu hoje vou ser mais um pouquinho, porque estou aprendendo o que vocês estão me falando, né? Então, cada dia a gente vai se acrescentando. E eu acho isso muito importante para os jovens, como a Júlia falou, é um setor que atrai muitos jovens. E eu acho que está acontecendo muita coisa nesse contexto do ano. Por exemplo, uma conversa que está acontecendo muito nos Estados Unidos e na Europa é o chamado atrair o investimento de impacto para a economia criativa. Isso o que quer dizer? Quer dizer a criação de fundos específicos para fomentar as indústrias criativas. E isso é uma conversa que a gente vem tendo já há muitos anos, né? Eu tive essa conversa com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas, por exemplo, talvez fosse o momento da gente aproveitar esse momento e voltar a conversar no Brasil com o BNDES, né?
com os bancos regionais, com o Banco do Nordeste, enfim, repensar um pouco a questão de como é que nesse momento, porque a situação vai ser muito difícil, né? Essa pandemia está se alastrando de uma forma que a gente não esperava. Então, realmente vai haver uma grande corrida para investimento, para capitais, a gente vai ter que priorizar, principalmente num país como o nosso, que tudo é prioridade, né? Então, nós precisamos atrair investimentos, capacitação, precisamos reforçar os mecanismos de financiamento, mas, por outro lado, é muito interessante o que nós vimos durante a pandemia, que foi esse grande apelo à filantropia, a doações, né? A participação, inclusive eu, como pessoa física, como sociedade civil, eu fiquei muito contente de poder participar um pouco, por exemplo, um papel que eu acho extremamente importante é se repensar o papel dos museus no contexto atual, né? E aqui no Rio, eu acho que está sendo feito um trabalho maravilhoso. Se você vê o trabalho do Mar, no MAN, no Museu do Amanhã, no Museu do Pontal, né? Então, são museus que passam a ser muito mais que museu. E eu acho que a questão da pandemia ela foi muito importante, a questão do acesso, porque muitas pessoas que não tinham acesso à cultura, muitas pessoas que jamais tinham assistido uma ópera, muitas pessoas que jamais tinham visitado um museu no exterior, elas hoje, através do acesso do conteúdo cultural, houve uma certa democratização. E isso é muito importante, porque a gente democratiza mais o sistema e faz com que a gente tenha esse feedback e realmente atenda esse conceito primordial da economia criativa, que é ser participativa, ser flexível, ser aberta. Não é de cima para baixo, nem de baixo para cima. Ela se encontra no meio. Isso que você falou é fundamental. E era um tema que, quando a gente debatia economia criativa aqui na Assembleia Legislativa, era o grande desafio. Como é que você democratiza? Como é que você cria público? A gente tinha muito incentivo para a produção e pouco incentivo para a formação de público para assistir o que se produzia no país. Então, eu acho que esse aspecto é interessante até para estudos, né, Júlia? E para colocar na pesquisa, né, o que gerou a possibilidade de todos estarem numa situação extrema, mas em casa e com acesso à internet como grande caminho aí de conseguir visitar os espaços e conhecer as artes, o que estava ali guardado dentro dos museus. Exatamente. Por exemplo, eu acho, na minha opinião, o futuro vai ser muito diferente do passado recente. Então, aquela coisa, vamos aprender com as lições, esquece. Vamos pensar novo, pensar olhando para frente. O futuro vai ser diferente, porque muitas coisas aconteceram e muitas coisas vieram para ficar e são irreversíveis, né? Então, eu acho que a gente ainda vai passar um grande momento num sistema híbrido, em que a gente tem muito do virtual e um pouco do físico, né? Um pouco do presencial. Então, nós temos que repensar tudo isso nesse contexto. Mas quando nós olhamos, um dos setores que mais inovou realmente foram as indústrias criativas. Se nós pensarmos, evidentemente que ainda existem muito mais perguntas que respostas, né? A questão da monetização da música é uma questão que a gente tem que repensar, porque a gente quer conteúdo criativo, quer participação dos artistas, mas nós temos que pensar que eles sobrevivem do trabalho deles. Eles precisam ser remunerados. Então, não é porque o conteúdo criativo está disponível e acessível na internet que a gente não vai dar uma contribuição, porque a gente quer estimular o criativo para que ele continue produzindo, né? E dividindo a sua genialidade com todos. Então, eu acho esse é um ponto extremamente importante. Mas eu acho que foi um dos setores que mais inovou, né? Porque a música liderou com novos modelos de negócio, com o streaming, mas nós vimos as companhias de teatro começaram a fazer peças para produção online sem plateia.
Os cinemas drive-in estão voltando. Houve leilões de arte virtual online e conseguiu um público muito maior. Está sendo muito interessante o interesse das pessoas pelas artes visuais. E muitas delas é porque elas justamente não tinham acesso. Agora elas participam, né? A nova geração de videogames. Então, eu acho que houve muita inovação no setor criativo, mas nós temos que dar suporte, e aí vai o papel das políticas públicas. As políticas públicas vai na gente repensar o sistema social para os artistas, os contratos, né? A questão da lei emergencial. A lei emergencial atingiu aqueles artistas que ganhavam muito pouco. Um estudo que eu vi maravilhoso, feito pelo Observatório da Bahia, envolvendo várias universidades, mostrou justamente a grande maioria dos artistas, eles ganham 3 salários mínimos. 3 salários mínimos. Então é muito difícil. Então, eu acho que a gente tem que repensar o estatuto dos artistas e a precariedade dos contratos. A gente tem que pensar em sistemas de financiamento, a gente tem que pensar na formação, né? Eu acho que realmente, eu admiro muito, por exemplo, o trabalho do Sistema S em geral. Eu sou, na verdade, aluna do SESC e acompanho muito. Eu acho que existem programas excelentes, eu acho que o SEBRAE faz programas de treinamento excelentes. Então, eu acho que é isso que a gente tem que apostar, trazer as políticas públicas, se beneficiar do fato que nós temos instituições, e essas instituições elas têm uma capilaridade enorme. Então, vamos usá-las, vamos tentar ajudar a construir parcerias, em trazer mais o interesse de capital privado, trazer mais a participação de pessoas que têm condições de se dar um pouquinho, de doar um pouquinho, de ter uma participação filantrópica. Então, acho que a gente tem que pensar em muita coisa, e o momento é propício para isso. Já que a gente está fechadinho em casa, vamos botar a cabeça para funcionar. Pensar e agir, tentar fazer com que essa realidade se imponha. Como é que a gente organiza, tanto na questão, aí para a Júlia, né, da gestão das competências que a gente precisa colocar nos trabalhadores de hoje, para que eles possam fazer essa transição para o mundo pós-pandemia. E, Edna, como é que a gente trabalha essa questão dos contratos? Como é que a gente trabalha melhor? Porque, assim, se você pensar um trabalhador nos Estados Unidos, um produtor de conteúdo, de cinema, ele sabe tudo sobre propriedade intelectual. É algo que no Brasil a gente desconhece absolutamente. Então, muito se produz, muito se disponibiliza, mas a gente, às vezes, deixa de receber por um conteúdo exclusivo, porque não sabe, não entende como é que esse mercado funciona. Então, Geisa, sobre capacitação, contratos, são todos desafios que a economia criativa sempre teve, né? Novamente, não só a economia criativa, diversos setores, eles não têm tanta intimidade com a valoração do intangível, né? Quando eu trabalho com conteúdo, é muito mais fácil eu saber quanto vale uma empresa se ela tem ativos, se ela tem estoque. Quando é uma empresa do conhecimento, fica muito mais difícil a gente conseguir valorar, né? E até para o empreendedor conseguir, a gente brinca, né, encaixotar o seu conhecimento em produtos e serviços, a colocar o preço, né, você conseguir comunicar isso tudo. Então, assim, é uma trajetória, o trabalhador do conhecimento, o trabalhador do intangível, ele tem essa trajetória mais difícil. Ao mesmo tempo, é muito interessante porque essa capacitação, essa capacitação necessária agora, né, das novas tecnologias de informação, de comunicação, ela é uma competência muito criativa que agora está disseminada. Todo mundo precisa. Aquele sujeito que tinha o estoque tangível, ele precisa das competências do conhecimento agora, ele precisa estar nas redes sociais, ele precisa entender como é que ele transmite o seu propósito, o seu valor, como é que ele vai trabalhar a sua marca. Então, acho que assim, se inaugurou aí uma frente de pensamento, de posicionamento de mercado, mesmo para os empreendimentos mais tradicionais,
os empreendimentos mais tradicionais, eles estavam submetidos a uma cadeia de consumo, né? Eles produziam, muitas vezes eles não tinham nenhuma interface com o seu cliente final, eles iam lá para o intermediário, eles eram distribuídos por um terceiro e eles iam para um ponto de venda fazer a conexão com o seu cliente no final da cadeia. Isso na cultura a gente já via muito diferente, né? O sujeito hoje, já há algum tempo, ele consegue filmar, mas ele não, ele consegue gravar, mas ele tem acesso direto ao seu cliente final. Então ele muitas vezes passa esse intermediário, né? Então, assim, eu acho que hoje essa realidade, ela é uma realidade para todo mundo. O sujeito consegue gravar de casa e distribuir, e com isso ele tem contato com o consumidor, e esse consumidor ele impacta diretamente, novamente, né? Ele dá um feedback e consegue impactar no produto, enfim, que ele pode refazer, que ele pode fazer melhor, versão 2.0. Então, assim, acho que é uma via de mão dupla. O trabalhador do conhecimento, ele já conhece as suas dificuldades, as suas necessidades de capacitação, e ele precisa, e ele agora tem uma oportunidade de estar, né, como serviço agregado numa área muito mais ampla, eu acho, de outros setores econômicos. Ele vira, na verdade, um ativo para os outros setores econômicos, inclusive podendo trabalhar para esses setores justamente nessa conexão mais próxima com o público, né? Exatamente. O chamado prosumer, que é a combinação de produtor e consumidor. Então, ele é prosumer, porque ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, ele hoje, ele não só ele consome conteúdo digital, mas ele produz conteúdo digital também. Então, essa dicotomia que, na verdade, coexiste hoje, né? Mas, realmente, elaborando um pouco mais no que disse a Júlia e nessa questão, o que eu falei anteriormente, eu acho que a gente vai conviver, mas eu acho que nós tínhamos que olhar as questões que não foram ainda resolvidas, né, como a questão da legislação dos direitos autorais, a questão da monetização do conteúdo criativo, a questão do acesso à distribuição de conteúdos digitalizados, o que está cada vez mais difícil, né? Porque se antes já existiam as grandes e as micros, não tinham meio, hoje em dia tem só as gigantes, né? Se você está na música, você tem que estar com o Spotify. Se você está no conteúdo, tem que estar com o Google. Então, como é que a gente pode sobreviver nesse espaço que, na verdade, existe uma grande distância para que você realmente participe ativamente desses canais de distribuição de conteúdo? Então, eu acho que a gente tem que olhar para os problemas que já existiam e tentar repensar soluções atuais, e, por outro lado, incorporar todas as questões contemporâneas, né? Que são a questão do impacto do 5G, da inteligência artificial, da robótica, como é que tudo isso influencia a criatividade, como é que tudo isso pode realmente favorecer a inovação, qual vai ser o futuro do trabalho. Então, são questões, qual vai ser a nova... Me preocupa muito repensar a vida das cidades. Porque, por exemplo, muita gente teve a opção de escolher nesse período de isolamento. E muitas pessoas escolheram sair dos grandes centros urbanos e voltar a viver em cidadezinhas. Eu, por exemplo, dividi um pouco o meu tempo entre estar aqui no Rio e estar numa cidadezinha pequena, onde eu fico muito tempo. Então, eu acho que como é que a gente vai ter essa relação entre os grandes centros urbanos e as pequenas municipalidades, né, as pequenas cidades, que elas ficaram muito atrativas. O fato da gente estar trabalhando em casa, o que vai acontecer com esses grandes edifícios, esses elefantes brancos, né? Então, será que a gente pode trazer a questão da habitação no Brasil, que é um grande problema, e tentar ver como é que a gente realinha tudo isso?
Então, eu acho que tem tanta coisa que a gente vai ter que pensar em termos do novo dinamismo da vida urbana, no sentido das grandes casas de espetáculo. Como é que elas vão sobreviver? Será que a gente vai passar muito tempo nessa história? E algumas delas já não conseguiram sobreviver. Se a gente tem vontade de recuperar. Eu acho que nesse contexto extremamente difícil e dramático que nós vivemos, eu acho que a economia criativa saiu ganhando. Mesmo se os artistas e os profissionais criativos, como todos nós, estamos passando por um momento difícil, mas eu acho que se a gente tiver uma visão de longo prazo, eu acho que a gente vai conseguir, como é que se diz, elaborar nos problemas que nós enfrentamos e encontrar novas soluções. E esses enormes desafios não são só desafios do Brasil, são desafios do mundo inteiro. Então, eu acho que agora a gente tem que unir esforços, unir as mentes criativas na busca de solução e de dias melhores. Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando ideias. Edna, muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Júlia, de trazer tantas reflexões. Eu acho que se a gente tinha também as pessoas reunidas pensando em alguns lugares e a gente tocando o barco, agora eu acho que todos nós estamos sendo obrigados também a pensar que futuro é esse, o que a gente vai precisar redesenhar nesse novo momento que a gente espera que a gente consiga vislumbrar de forma em breve, né, no pós-pandemia. Mas, de qualquer maneira, assim, as coisas já mudaram e é interessante que você traga essa visão de que a economia criativa está ganhando com isso, porque se tem algo que o Brasil é criativo, né? A gente até costuma brincar que a NASA devia estudar a gente com mais frequência e a gente tem provas muito concretas de que a gente consegue dar a volta por cima e avançar. Então, muito obrigada por vocês dois terem aceitado o convite. E você, telespectador, que ficou com a gente aqui na TV Alerj, acompanha a nossa programação também pelo canal do YouTube ou no podcast. TV Alerj, canal do Povo. Até a próxima.